Bom dia, irmãs e irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com vocês nessa manhã de domingo que nós adoramos, louvamos e bendizemos ao Senhor Todo-Poderoso. Nós iniciamos hoje oficialmente a nossa semana de celebração de aniversário de nossa igreja. Hoje, domingo que vem, nós vamos estar, e toda semana vamos estar voltados para o aniversário de nossa igreja. Louvamos a Deus, porque Deus nos chamou para fazermos parte do seu povo através da Igreja Presbiteriana Unida do Salvador. Então, é motivo de muita gratidão a Deus. Eu quero começar essa escola dominical agradecendo a Deus, porque Ele permite com que nós sejamos parte desta igreja, parte desse povo dele, que celebra na Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, em que tem seu templo no Garcia, mas a igreja ela está espalhada em toda a cidade do Salvador, Até mais um pouquinho, Nós chegamos em Porto Real do Colégio, lá em Alagoas. Então, a nossa igreja, o povo de Deus que se reúne nessa igreja tem sido agraciado pelo Senhor. Nós só temos que agradecer a Deus por isso, tá certo? Nós vamos ouvir um louvor, logo após o louvor nós vamos orar e na sequência vamos falar do nosso estudo bíblico de hoje, que acabamos a temática da Igreja Simples, do livro Igreja Simples, mas hoje eu gostaria de ver alguns passos, algumas trilhas que nós podemos caminhar para nos prepararmos para viver a simplicidade do Evangelho. Vamos louvar ao nosso Deus. Pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. O pecado devastou o meu viver. Fui-me embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco ou pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não viriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui-me embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco ou pecador,
mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco ou pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Que bom! Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos porque podemos estar juntos para aprender de Ti, para louvar o Teu nome, para agradecer ao Senhor pela vida, agradecer ao Senhor pela existência da Igreja Presbiteriana Unida do Salvador. Te agradecer, ó Deus, pela existência de cada irmão, cada irmã que é essa igreja, que faz essa igreja acontecer. Nós te louvamos porque Tu tens nos chamado para servirmos ao Senhor através dessa comunidade. Muito obrigado, Senhor, pela existência, muito obrigado pela oportunidade de Te servirmos. Ensina-nos nessa manhã a quais os caminhos podemos dar enquanto igreja, povo Teu, para vivermos a simplicidade do Evangelho. E assim, através dessa simplicidade, fazermos com que outras pessoas possam conhecer a Deus cada vez mais de perto. Te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs e irmãos. Vamos, então, ao nosso estudo dessa manhã. O tema do nosso estudo dessa manhã é Trilha para pensar uma igreja simples. Então, eu continuo com a temática da igreja simples, pensando nesse momento de aniversário da igreja, nesse momento em que nós celebramos mais um ano de existência da igreja. Nós queremos pensar exatamente como nós, enquanto igreja, podemos viver uma comunidade que possa levar esse evangelho da graça a outras pessoas, através da nossa comunidade, que conheçam o evangelho da graça, somem-se conosco para celebrar esse Deus da graça. E ao somarem-se conosco, tragam novas pessoas, levem o evangelho para novas pessoas e novas pessoas se acheguem conosco. Mas como fazer isso? A partir de um modelo de igreja simples, que nós vimos nos 3 domingos que antecedem esse aqui. Então a ideia é essa, pensar a partir de um texto bíblico, uma trilha, caminhos que nós podemos seguir para pensarmos uma igreja simples a partir de nossa realidade, da realidade da Igreja Presbiteriana Unida do Salvador. E aí, se você não é da IPU do Salvador, mas nos assiste e está numa outra comunidade que também tem pensado e percebido a necessidade de viver essa simplicidade do Evangelho, possa pensar nessas trilhas que eu vou trabalhar com vocês aqui, pensar qual seria a realidade da sua comunidade, a realidade da sua igreja local. Então, eu quero começar com vocês lendo o texto de Hebreus, capítulo 13, versículos 15 a 18. É um texto bem conhecido. Então, carta aos Hebreus, capítulo 13, do versículo 15 ao versículo 18. Eu leio na versão atualizada. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos guias e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Então, a partir desse texto, quero pensar com vocês nessas trilhas que podemos seguir para
vivermos a simplicidade do Evangelho, sermos aquilo que temos chamado aí de igreja simples. Nós já vimos o que é uma igreja simples, uma igreja que tem clareza na sua mensagem, uma igreja que tem certeza daquilo que ela quer, que está pronta para rever alguns conceitos, uma igreja que tem foco e que dessa forma busca viver essa simplicidade do Evangelho, não impedindo pessoas de conhecerem o Evangelho de Jesus Cristo. Então, como é que nós, enquanto igreja, e aí pensando na IPU do Salvador, como também nas demais comunidades, pessoas de outras comunidades que nos ouvem nessa manhã, como nós, enquanto igreja, podemos caminhar para nos tornarmos uma igreja simples? Quais passos concretos podemos dar para trilharmos os caminhos de uma igreja simples? Essa é a pergunta que vai me motivar na fala dessa manhã. Então, eu quero pensar, a partir desse texto, nessa trilha. E aí, pensar em alguns estágios, em alguns caminhos, em algumas trilhas que vamos fazer. Essas trilhas, elas são, vamos assim dizer, etapas. Essas trilhas são momentos de caminhada, de parada, de retomada do caminho para chegarmos onde nós desejamos. O primeiro estágio dessa trilha está logo de início aí no versículo 15, que nos traz a ideia de oferecer sacrifício de louvor. Essa expressão, ofereceis sempre sacrifício de louvor, ela é sempre utilizada pelos irmãos dos ministérios de louvor, em algumas comunidades, os levitas, como são chamados em algumas comunidades, a ideia do louvor, da adoração. De alguma forma, esses irmãos e irmãs não estão errados, mas eu queria pensar um pouco mais nessa expressão, oferecer sacrifício de louvor, como primeiro estágio dessa trilha para chegarmos a uma igreja simples. Havia no Antigo Testamento, naquele sistema levítico do Antigo Testamento, 3 tipos de sacrifício, 3 tipos de ofertas, 3 tipos de oferendas dadas ao Senhor, que representavam momentos distintos da comunidade de Israel. E aí podemos, de forma sintética, falar que esses 3 tipos de sacrifícios eram o sacrifício da consagração, da comunhão e da expiação. O sacrifício da consagração, de oferecer a Deus a sua vida, a sua existência, de colocar diante de Deus a sua própria condição humana, nós tínhamos 2 tipos de sacrifícios, o de holocausto e a oferta de manjares. O sacrifício do holocausto era um tipo de sacrifício que era totalmente consumido pelo fogo. Ele era oferecido e os animais ali, eles eram totalmente consumidos pelo fogo. Era um sacrifício que podia ser oferecido tanto individualmente, quanto podia ser através dos sacerdotes, Então você pagava para que os sacerdotes pudessem queimar aquele sacrifício, como também podia ser uma oferta coletiva. E aí, a depender do tipo de oferta que era oferecido, estava ligado à condição financeira, econômica de quem fazia a oferta. Dentro dessa oferta de consagração, nós temos ainda a oferta de manjares, que era um sacrifício de uma porção de alimento que era oferecida a Deus e que era queimada. Mas era queimada parte desse sacrifício, parte dessas ofertas de manjares, a outra parte ela era consumida pelos sacerdotes. Quando a pessoa era muito pobre, essa oferta de manjares podia ser substituída pela oferta pelo pecado. Então, quando não se tinha condição de oferecer essa oferta de manjares, de alimento, ela era substituída pela oferta pelo pecado. E aí eram vários tipos de alimentos, eram utilizados o trigo, a cevada, a flor de farinha, o incenso, o pão cozido sem fermento. Então havia várias formas de oferta a Deus desses elementos. E disso dentro dos sacrifícios de consagração. Havia ainda os sacrifícios de comunhão. E dentro do sacrifício de comunhão, esse era um sacrifício pacífico,
era um sacrifício conhecido como oferta de comunhão. Era a ideia de você ofertar para que você pudesse confirmar aquela aliança que se tinha com Deus Todo-Poderoso. E por último, um tipo de sacrifício, o sacrifício de expiação, ligado à ideia de perdão de Deus pelo pecado. Aí nós tínhamos a expiação pelo pecado, a expiação pela a culpa, como parte desse ato sacrificial. Então, comunhão, consagração, comunhão e expiação. O escritor aos Hebreus nos traz um outro tipo de sacrifício, e aqui é interessante isso. Ele coloca sacrifícios de louvor. É legal porque ele faz uma espécie de mix dos sacrifícios. O sacrifício de louvor, e aí louvor é exatamente esse ato de você enaltecer, exaltar, colocar todo o mérito a Deus, daí a ideia de louvor. O sacrifício de louvor é um mix entre o sacrifício da consagração e o sacrifício da comunhão. Você consagra a sua vida ao Senhor. Senhor, estou aqui, estou te oferecendo a minha existência, a existência da minha comunidade. Também estou querendo viver essa comunhão contigo e com os meus irmãos, porque tu me salvaste em Cristo Jesus. Então, o sacrifício de louvor que Hebreus nos coloca é uma espécie de mix desses três tipos de sacrifício. O autor nos coloca uma nova categoria de sacrifícios, sacrifícios de louvor, que envolve agradecimento, envolve comunhão, envolve reconhecimento de que, se somos salvos pela graça do Senhor. Isso quer dizer que a primeira trilha para alcançarmos a nossa igreja simples, vivermos como comunidade nessa simplicidade do Evangelho, o primeiro passo nada mais é do que ter um coração agradecido, um coração que enaltece, que reconhece a ação de Deus em nossas vidas. O mérito da salvação não é nosso, o mérito da salvação é de Deus e nós louvamos a Deus por isso. Oferecemos sacrifício de louvor a Deus porque Ele nos salvou, porque Ele tirou de nós, Ele nos redimiu, Ele substituiu o nosso pecado pela morte de Jesus Cristo que pagou o preço pelo pecado. Então, para sermos uma igreja simples, é preciso que nós reconheçamos a grandeza do Deus Todo-Poderoso. É preciso que nós possamos reconhecer essa ação de Deus, enaltecer o desejo de exaltar a Deus. Primeiro passo para uma igreja simples, irmãos e irmãs, é ter coração agradecido. Agradecido porque Deus nos redimiu. Agradecido porque Deus nos fez seu povo. É reconhecer a graça de Deus. É reconhecer que não é mérito nosso a salvação, mas é a ação de Deus sobre nós. Reconhecer que nós somos povo de Deus porque Ele nos chamou para sermos seu povo. Não fomos nós que escolhemos, mas Ele que nos escolheu. Ele que nos fez rebanho do seu pasto. Ele que nos fez seu povo. Louvamos a Deus por essa ação de Deus. Ofereçamos, pois, sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios de que confessam o seu nome. Olha aí, ó. O louvor é fruto de homens e mulheres que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. Se com tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, diz Paulo aos Romanos. Então, a confissão, o dizer, o viver, o experimentar a salvação é motivo de agradecimento. Não podemos trilhar o caminho da igreja simples sem reconhecermos que o mérito da salvação é de Deus e louvarmos a Deus por isso. Agradecermos a Deus. Termos coração agradecido por isso. Não existe igreja simples
sem pessoas agradecidas a Deus e que reconheçam a ação de Deus em suas vidas. Primeiro passo da trilha: reconhecer que Deus é Deus, que Deus é o Senhor poderoso. Ofereçamos, pois, sacrifícios de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Esse é o primeiro passo da nossa trilha. O segundo passo da nossa trilha está na sequência do texto. É o acolhimento de pessoas. E aí diz o texto sagrado: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Vamos lembrar que sacrifício é oferta. Sacrifício é oferta a Deus. Dentro daqueles 3 categorias de sacrifício, e Hebreus trouxe uma outra que é louvor, ele agora coloca uma 5ª categoria, que é a categoria do acolhimento de pessoas. Nós servimos a Deus, nós oferecemos a Deus, nós somos gratos a Deus através das nossas ofertas quando nós acolhemos pessoas. E aqui está o segundo passo da trilha. Reconhecemos no primeiro passo que Deus é Senhor e louvamos a Deus porque é dele o mérito de nossa salvação. Então, o sacrifício, a oferta de agradecimento, a oferta de consagração de vida, a oferta de agradecimento, reconhecendo a salvação que nós temos em Cristo, porque Deus nos dá a salvação em Cristo. Agora, esse ato é transformado em uma outra oferta, a oferta de acolhimento e da beneficência às pessoas. Porque com tais sacrifícios, com tais ofertas, com tais ações, Deus se agrada. É interessante, porque quando nós reconhecemos o que Deus fez conosco, nós somos levados a querer compartilhar esse sentimento, essa ação de Deus em nós. Nós somos levados a compartilhar esse sentimento com outras pessoas. Isso é... Como é que a gente dizia no passado? Antigamente dizia assim, isso é batata. Isso é certo. Ser alcançado pela graça de Deus nos leva a querer que outras pessoas também sejam alcançadas pela graça de Deus. Então, para que isso aconteça, eu preciso comunicar essa graça às pessoas. Para que eu possa comunicar essa graça às pessoas, eu preciso me relacionar com pessoas. Eu preciso acolher pessoas. E quando eu me relaciono com pessoas, eu não escolho o modelo de pessoas a me relacionar. Eu me relaciono com um diferente, que ninguém é igual. Ninguém é igual a você mesmo. Ninguém é igual a você, ninguém é igual à sua condição. As pessoas são diferentes umas das outras. Têm sentimentos, valores, costumes, práticas. Então é preciso com que a graça que me alcançou, e olha que Deus me alcançou com a sua graça, eu sendo, como vai dizer Paulo, o maior de todos os pecadores, Deus me alcança com a sua graça, eu reconheço isso, louvo a Deus por isso, ofereço sacrifício de louvor. Agora, Deus quer que eu ofereça, que eu esteja também num ato de oferecimento, fazendo com que pessoas sejam acolhidas. Eu sou chamado a acolher pessoas, sou chamado a me relacionar com pessoas, a acolher o diferente, a acolher aquele que pensa diferente, que tem práticas diferentes, aquele que tem costume diferente, mas eu sou chamado a acolher, agir com benevolência, cuidar da pessoa, escutar essa pessoa, para que através da minha ação, aquela pessoa possa conhecer a graça redentora de Jesus Cristo. O segundo caminhar, a segunda trilha, é acolher pessoas. Reconhecemos que Deus fez por nós, fez e tem feito por nós, e queremos compartilhar. Aí está a ideia da comunicação. Compartilhar esse cuidado de Deus para conosco com outras pessoas. Como é que nós compartilhamos o cuidado de Deus que Deus tem conosco para outras pessoas? Cuidando de pessoas. A melhor forma de compartilhar o cuidado de Deus é cuidando de pessoas.
Não existe melhor maneira se Deus em Cristo se fez carne. Deus veio habitar em nosso meio, se tornando igual a nós. Ele quer que nós nos tornemos igual ao outro para comunicar o Evangelho Redentor de Jesus Cristo. Tornar-se igual ao outro é se colocar no mesmo patamar. É falar olhando nos olhos de igual para igual. Não com um tom de superioridade, não com um tom de ser melhor, não com a condição de mais espiritual do que o outro, mas exatamente igual. Tão pecador quanto. Mas um pecador que foi alcançado pela graça de Deus, que conhece a graça de Deus, reconhece isso, por isso louva a Deus e agora quer que essa outra pessoa, que é igual a mim, também possa conhecer essa graça, para tanto quanto eu tornar-se agradecido pela ação de Deus em sua vida. Então, é preciso que nós possamos, no segundo passo da Igreja Simples, acolher pessoas. Essa é uma outra forma de agradecimento, uma outra forma de sacrifício, essa quinta categoria de sacrifícios que o autor aos Hebreus nos coloca. A diaconia, o acolhimento, a comunicação. Integrar pessoas, estar ao lado de pessoas, cuidar de pessoas, acolher pessoas, ouvir pessoas, comungar com pessoas. Olha a ideia de comunhão. Olha a ideia de se trazer para o seu meio para viver e comer do mesmo pão, beber do mesmo vinho, sentar à mesa de igual para igual, partilhar as necessidades, ouvir, acolher, estar ao lado, cuidar. Mas também tem uma coisa aqui, é cuidar e deixar-se cuidar. Porque nós temos uma tendência a cuidarmos, ou por nos acharmos superiores, queremos estar sempre pronto para darmos de nós, e esquecemos de que nós também precisamos sermos cuidados. A relação de comunhão é uma relação é uma via de mão dupla, onde nós cuidamos, mas também nós somos cuidados. Segundo passo da trilha, acolher, cuidar, oferecer esse tipo de sacrifício, o acolhimento, a comunicação, o cuidado de pessoas. E aí a trilha continua. E aí a trilha vai para o seu terceiro passo, o terceiro caminhar dessa trilha, que é a obediência. O texto traz uma expressão que para algumas pessoas pode ser meio estranha e talvez polêmica, e algumas pessoas até usam esse texto de forma a querer impor sua vontade sobre o outro. O texto nos traz o seguinte versículo: obedecei a vossos pastores ou vossos guias, depende da tradição, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso vos será útil. Obedecei vossos guias, obedecei os vossos pastores. Algumas pessoas, alguns líderes de igreja, mulheres e homens de algumas comunidades, utilizam essa expressão para impor sua vontade sobre o outro. E aí utilizam uma relação de poder para agir de forma despótica, a impor sobre o outro a sua vontade, ou até mesmo criando condições para determinar o comportamento do outro a partir das relações de poder. Mas o texto nos aponta para uma outra perspectiva da obediência, não a obediência cega. E aqui é uma relação direta com o texto de Atos 2, versículo 42, que diz que os irmãos da igreja de Jerusalém perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. A ideia de obediência está ligado a perseverar na doutrina dos apóstolos. E o que isso quer dizer? No contexto em que Hebreus está escrito,
há muitas vozes, muitas falas, muitos elementos doutrinários que desviavam os cristãos primeiros, os primeiros cristãos, da chamada reta doutrina, da sã doutrina, da doutrina que estava pautada nos ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha a ideia de igreja simples. Havia muitos ritos que eram trazidos da prática judaica, muitas práticas que vinham do judaísmo que eram impostas àqueles cristãos. Lembrem daquela briga lá entre judaizantes e gentios no concílio que aparece em Atos capítulo 15, como Paulo aos Gálatas vai trabalhar essa questão também, que os judaizantes tentavam impor aos cristãos gentios, a toda um jogo de poder para que os cristãos de origem judaica tivessem superioridade sobre os cristãos de origem grega e de outros povos. E aí Cristo, na sua mensagem, ele acaba com isso, ele traz a ideia da igualdade, né? Não, Paulo vai dizer: não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre. Essa ideia de que em Cristo Jesus nós somos um. Quando o escritor aos Hebreus traz a ideia de obedecer vossos guias, está trazendo essa ideia de perseverar na doutrina dos apóstolos. Esse é o sentido. Quando nós falamos lá atrás, na primeira aula sobre igreja simples, da necessidade de romper com o legalismo, que quando Jesus Cristo resume o mandamento em dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, tirando daquele ouvinte, tirando do judeu que ouvia a mensagem do Cristo e de todos nós, o peso da lei, nos colocando a ideia da graça, transformando aqueles 600 códigos ditos e interditos em apenas 2 grandes mandamentos, que o amor como fundamento desses mandamentos. Nós dizíamos que havia necessidade de romper com o legalismo, com o tradicionalismo que estava arraigado a uma tradição. E aí eu quero fazer essa diferença entre o tradicionalismo e a tradição. A tradição como um conjunto de valores que nos trazem identidade, e o tradicionalismo como sendo essas ideias que se perpetuam, que nos afastam dos valores da tradição. Por incrível que pareça, o tradicionalismo são uma série de vozes, uma série de, podemos dizer, acúmulos, uma espécie de poeira que vai se acumulando no decorrer da história da humanidade, de um povo, de uma comunidade, vai se acumulando a partir de visões e leituras de momentos específicos de cada comunidade, de cada sociedade, vai se acumulando e cria uma crosta de poeira que esconde a verdadeira tradição. Na tradição estão os valores iniciais que estabelecem a identidade daquele povo. Então, a tradição, enquanto tradição em si, ela aponta para a identidade, para a marca daquele povo. Então, na tradição cristã, nós temos o amor como fundamento, no próprio ensinamento de Jesus Cristo. É da tradição cristã o amor. Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus nos constrange, Deus é amor. Então o amor é base, é tradição. Falar de cristianismo é falar de amor. No entanto, durante séculos de cristianismo, diante da leitura localizada do cristianismo a partir de vários segmentos, foi se criando uma espécie de crosta em relação ao amor. Então esse amor tornou-se um amor egoísta, de amar somente o seu igual, de não amar o diferente. Esse amor tornou-se um amor voltado a amar lugares, amar espaços e não amar pessoas. Então,
passou-se a venerar lugares, venerar situações, venerar práticas e não pessoas. Percebam que a tradição do cristianismo é o amor. Mas o tradicionalismo, as poeiras que foram sendo somadas a essa ideia de amor, desvirtuou o olhar inicial do amor. Nesse sentido, quando o terceiro caminhar, a terceira trilha a caminho da igreja simples é a obediência aos pastores é esse preservar na doutrina dos apóstolos. Porque estes, originalmente, oram, intercedem, estão querendo o melhor, porque essa é a visão dos apóstolos, o melhor na pureza do evangelho. Então, irmãs e irmãos, no terceiro caminhar da trilha, a terceira trilha a nós caminharmos é a ideia da obediência num resgate dos valores originários do cristianismo. Sermos obedientes a esses valores originários do cristianismo. Por isso precisamos de líderes que conheçam esses valores. E quais são os valores originários do cristianismo? O Evangelho vai nos colocar isso. Amor, graça, respeito ao outro, serviço ao outro. Esses são os valores originários que muitas vezes foram deixados de lado. E aí foi dado muito mais valor ao tradicionalismo do que à tradição. Tradição como um valor inicial, valor básico. E o tradicionalismo, essas poeiras que foram sendo colocadas, essa crosta de poeira que esconde o verdadeiro valor. A obediência aqui está nesse resgate da preservação da doutrina dos apóstolos. E aí, irmãos e irmãs, a gente se pergunta, nós na Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, quais são esses valores da tradição do Evangelho que devemos resgatar? Devemos obediência. Que valores são esses que nós, na tradição do cristianismo, devemos, de fato, obedecer? O que nós temos colocado por cima desses valores? Tornaram-se mais importantes do que os valores do reino de Deus. Nas tradições humanas, nós muitas vezes deixamos de valorizar pessoas. A tradição do Evangelho valoriza pessoas. Por isso, que o autor dos Hebreus diz, olha, obedecei vossos guias, que velam pelas suas almas. Dentro da obediência está o resgate dos valores. Quando o escritor diz que devemos obedecer aos dias porque velam por nossas almas, porque o valor ligado a pessoas, o valor que está em amar pessoas, em valorizar pessoas, é mais importante do que valorizar coisas, instituições, espaços. Pessoas devem ser levadas a sério. Obedecer é melhor do que o que sacrificar, vai nos dizer o profeta Samuel no seu livro, capítulo 15, versículo 22. Obedecer é o melhor do que o sacrificar. Obedecer a Deus, manter-se fiel à tradição do Evangelho e não ao tradicionalismo humano. E aí o texto nos diz que aquela comunidade estava atenta à exortação, porque sabia que quando os pastores preocupados com vidas exercitavam a exortação, o chamar a atenção, o falar, o traziam essas falas a partir dessa doutrina originária, dessa tradição
que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos para a quarta trilha. E a quarta trilha, ela aponta para, vamos assim dizer, o chegar para a decisão de se viver uma igreja simples. A quarta trilha é a intercessão, é a oração. O escritor aos Hebreus, ele encerra esse texto que eu estou usando como base de Hebreus 13, ele encerra o texto com a seguinte expressão: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência com aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Orai por nós. Então, não é só o reconhecimento, agradecer a Deus pela nossa salvação, não é só o acolher, o cuidar, não só estar atento à tradição do Evangelho, a resgatar essa tradição e ser obediente a essa tradição do Evangelho, mas também é orar, interceder, colocar-se como intercessor. E aqui tem uma das coisas interessantíssimas que a ideia de intercessão, do orar pelo outro, traz para nós. O intercessor é aquele que se coloca entre Deus e o outro. É aquele que se coloca diante de Deus pelo outro. Ele intercede, ele ora, ele diz: ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, olha para fulano, percebe fulano, atende às necessidades de fulano, de Beltrana. Senhor, estou aqui entre ele e tu para pedir a ti por ele. Interceder, orar pelo outro. E quando nós oramos, nós reconhecemos a nossa limitação. Já perceberam isso? Já perceberam que a oração é um ato de reconhecimento que nós somos limitados e precisamos de Deus para suprir as nossas necessidades? Que nós somos limitados para acolher na totalidade do outro? Quando eu oro pelo outro, eu estou dizendo: ó Senhor, eu estou acolhendo, mas o meu acolhimento não é suficiente para que ele encontre a tua graça. Ele precisa também da tua ação. Que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É o Senhor que vai agir. Como intercessores, nós nos colocamos entre o indivíduo e o outro. Nós acolhemos, servindo ao Senhor através do serviço ao outro, mas reconhecemos que o nosso acolhimento não é suficiente. Por isso temos que orar, interceder, envolver em oração o outro. E aí aponta mais uma vez para o cuidado, mais uma vez para a preocupação com o outro. Porque o relacionamento com o outro nos faz nos preocupar com o outro. Não existe igreja simples sem intercessão, sem oração, sem estar diante de Deus, orando, intercedendo, se colocando diante do outro. Se nós queremos viver essa simplicidade do Evangelho, queremos tomar a decisão de sermos uma igreja simples, nós precisamos viver a nossa condição de povo de Deus adorador, de igreja adoradora. Entender que nós não somos apenas uma instituição. É preciso entender que nós não somos uma instituição, nem somos apenas um prédio colocado no Garcia, ou em qualquer lugar que nós possamos pensar, que nós não somos aquele prédio, nós não somos uma instituição que tem um CNPJ X ou Y, nós não somos uma ONG, nós somos homens e mulheres chamados por Deus para adorar, para cuidar, para obedecer e para interceder. Olha, a trilha: adoração, serviço, obediência, intercessão. Nós fomos chamados por Deus
para fazermos com que outras pessoas possam, através de nós, conhecer esse amor de Deus que nós conhecemos. Se nós entendemos que ser igreja é ser isso, nós entendemos que nós somos chamados por Deus para essa realidade, nós estamos no caminho da igreja simples. Nós estamos no caminho da simplicidade do ser igreja. E aí, todas as nossas ações, todo o nosso agir, vai agir exatamente nesse sentido, de adorar a Deus, de cuidar de pessoas, de resgatarmos os valores do Evangelho, sermos obedientes e de intercedermos, de estarmos na presença de Deus, intercedendo, vivendo essa relação de comunhão com Deus e com o outro. Se nós entendermos essas coisas, trilharmos esses caminhos, nós estaremos, posso dizer como, a gente vai estar na beira, vamos estar na porta de entrada de sermos uma igreja simples. E aí o nosso culto vai ter um objetivo muito específico, a clareza, a firmeza, lembra daqueles objetivos que a gente falou semana passada. Então, nós vamos ter, na nossa celebração, levar pessoas a quererem conhecer esse Deus. Vamos ter alegria no celebrar, vamos ter alegria em nos reunir com os outros, vamos ter alegria em cuidar de pessoas, vamos ter alegrias em relacionarmos com pessoas, vamos estar satisfeitos quando pessoas encontrarem-se com Cristo, vamos estar orando uns pelos outros, com o prazer de orarmos uns pelos outros, resgatando a tradição do Evangelho, os valores básicos do Evangelho de Jesus Cristo. A instituição, o espaço físico, a ONG, o CNPJ, isso vai ser consequência, vão ser apenas instrumentos, meios para vivermos a simplicidade do ser igreja. Estamos em mais um mês de aniversário. Essa semana, sexta-feira, nós vamos aniversariar. Aniversário também é um momento de reflexão. Também é momento de pensarmos a nossa existência. Muito bem. Está na hora de pensar que igreja nós queremos ser. O Evangelho, a Escritura Sagrada, nos deu a trilha. Os matos da trilha já foram limpos. Os troncos estão ali. Mas como nós conhecemos a trilha, podemos superar essas barreiras naturais que vão aparecer diante da caminhada. O que nós queremos como igreja? O que nós esperamos como igreja que nós somos? Eu sinceramente espero que nós, enquanto homens e mulheres chamados por Deus, para servirmos a Ele aqui na Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, queiramos viver essa simplicidade do Evangelho, para que mais e mais pessoas queiram também viver, se cheguem a nós e vivam o Evangelho puro e simples do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãs e irmãos. Vamos louvar o Senhor. Daqui a pouco a gente volta aí para orar e dar os nossos avisos do culto de hoje. Louvamos ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar o fogo da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção.
descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas do mar me destruir. Perdoa que eu pensei que em meio ao teu silêncio tu não estivesses aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, se não for na tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração. Amém. Glória a Deus por isso, irmãos e irmãs. Nós queremos lembrar vocês que hoje à noite nós temos nosso primeiro culto de aniversário da igreja. Então, no culto à noite, nós vamos ter a participação especialíssima do nosso irmão Reverendo Adalto. Adalto nos traz a mensagem hoje à noite. Vamos então nos preparar às 6 da tarde, 18 horas. Nós vamos estar aqui adorando, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor e ouvindo a mensagem que Deus tem através do seu servo, Reverendo Adalto. Vamos nos preparar para o culto. Na semana, nós vamos ter um momento de estudo bíblico virtual. Então, na semana, vamos ter aí um estudo bíblico especial de aniversário. E aí vai ser uma plataforma. Nós vamos usar a plataforma do Google Meets, tá bom? Se você não sabe o que é, eu solicito que você possa pesquisar. Você vai instalar no seu... Se você não for no computador, é muito simples. É só clicar no computador, no linkzinho que eu vou colocar no grupo da igreja. Você vai clicar no link e vai abrir a sala. E lá a gente vai conversar um pouquinho. Tá? Com câmera, sem câmera. Mas eu vou estar lá ministrando um estudo bíblico, pensando no aniversário da igreja. Na sexta-feira, que é o dia do nosso aniversário. Se você não tem o computador, vai ser no celular, vai ser no tablet... Eu vou colocar o link também. Você vai ter que baixar um programinha chamado Google Meet. Você baixa ele, é rapidinho, ele é pequenininho, instala rápido no seu celular e você então pode assistir. Qualquer dúvida, pode me chamar no privado que eu oriento você, tá certo? Ou então consulta aquele seu consultor de internet, que é a filha, que é o filho, que é o neto, que é a neta, que é o vizinho, que é a vizinha, né? Muitas vezes nós consultamos pessoas próximas para tirar as nossas dúvidas. Eu mesmo tenho um consultor de assuntos de tecnologia, o filho do pastor Airosa, o Wesley. O Wesley é meu consultor. Wesley, como é que eu faço isso? Me socorre aqui. Ele vai me dar as orientações que me ajudam muito, inclusive a gravar os vídeos aqui para vocês, nossa igreja. Tá bom? Então, sexta-feira vamos ter essa programação especial, que é um estudo bíblico voltado para o aniversário da nossa igreja. Vamos ter ali, vou estar com a câmera ligada, e aí vamos poder se ver, vamos poder conversar sexta-feira. Tá bom? No domingo que vem,
pela manhã, nós vamos ter também uma programação especial. Vamos ter uma escola dominical ao vivo. Vai ser... Você vai estar na sua casa, você vai estar no seu ambiente, lá com o seu celular, com o seu computador. Você vai nos assistir, só que vai ser ao vivo. Essa nossa escola dominical aqui hoje está gravada, tá bom? Eu gravei, editei e coloquei aqui para vocês no YouTube. Na semana que vem, também vai ser pelo YouTube, no próximo domingo pela manhã. Só que vai ser ao vivo, eu vou estar na hora, ao vivo. E vai estar eu e Moisés ali, Moisés tocando, né, e cantando. Eu não vou cantar, que eu não sou maluco, né? Moisés tocando e cantando. E eu vou celebrar, vamos ter uma mensagem e a Santa Ceia será ao vivo, próximo domingo, dia 18, às 9 da manhã. Eu vou transmitir ao vivo para vocês a nossa escola dominical de aniversário. À noite do domingo, então dia 18 à noite, vamos ter o culto de aniversário da igreja, também de forma virtual. Esse não vai ser ao vivo, também vai ser gravado. Quem vai trazer a mensagem é o nosso irmão reverendo José Roberto, moderador da IPU. Ele vai gravar no Rio de Janeiro, vai mandar, vamos editar e o culto vai estar para vocês com a participação especial de algumas pessoas cantando. Então vai ser um culto festivo à noite. Esse vai ser gravado, 18 horas. Mas a escola dominical vai ser ao vivo com Santa Ceia. Então eu espero você no próximo domingo, é a semana, né? Vamos ter então essa programação. Começando com hoje, o culto com o pastor Adalto. E na semana vamos ter aí as nossas programações. Fica atento ao WhatsApp da igreja. Os irmãos e irmãs que não estão no WhatsApp da igreja, que eu tenho mandado por fora as notícias, vão receber as notícias. Então, essa semana eu vou encher um pouquinho o WhatsApp de vocês com algumas notícias, algumas mensagens de nossa igreja. Tá certo? É com muita alegria que vamos celebrar essa semana de aniversário da IPU do Salvador. Tá bom? Irmãs e irmãos, nós vamos orar nesse instante, lembrar de orar pela nossa irmã Marilene, que continue hospitalizada. Deus possa ter misericórdia dela, continue dando forças a ela e à família, e que a vontade do Senhor se realize na vida da sua serva e de sua família. Orar pela nossa igreja, tá certo? E agradecer a Deus pela vida. Isso é fundamental. Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar pela existência da Igreja Presbiteriana Unida do Salvador. Te louvar pelo teu cuidado com essa igreja. Te louvar porque podemos adorar, bendizer e glorificar a Ti, juntos como Igreja do Senhor, reunidos, ó Deus, sob o nome de Igreja Presbiteriana Unida. Ó Deus, tens nos chamado nesses anos para servirmos a Ti, anunciarmos o Evangelho da Graça, cuidarmos de pessoas. Ó Deus, muitas vezes nós temos pecado, que nós temos desviado o nosso propósito, desviado a Tua vontade, desviado a Tua vontade. Mas, ó Deus, nós te agradecemos porque, mesmo pecadores, Tu tens nos abençoado e nós temos procurado, Deus, cumprir a Tua vontade, e muitas pessoas têm sido abençoadas, agraciadas pelo Evangelho de Jesus Cristo através da Tua igreja. Muito obrigado, Deus, porque Tu não desistes da gente. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero te pedir que nos ajude a trilharmos esse caminho de uma igreja simples. Como igreja, como povo, possamos ter a consciência da necessidade de vivermos a plenitude do Teu Evangelho. Pai Santo, Pai Bendito, quero agora colocar em Tuas mãos a vida da Tua serva Marilene. Abençoa a Tua serva, dá a ela, ó Deus, forças, dá a ela, ó Deus, cada dia mais momentos de paz, de conforto nesses momentos em que ela tem passado. Juntamente com isso, ó Deus, também traz paz, conforto e forças à família, para que eles possam compreender, acima de tudo, a Tua vontade e o que Tu tens para ensinar nesses momentos. Obrigado, ó Deus, pela saúde que tem nos dado, obrigado porque tem nos protegido, obrigado porque tem nos dado oportunidade de viver o Teu Evangelho. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, irmãs e irmãos. Que a graça do Senhor eterno seja com cada um de vocês. Deus os abençoe. E que à noite, às 18 horas, possamos estar juntos adorando ao Senhor. Até mais tarde, queridos e queridas.